Casais, cuidado com as pequenas coisas. Parte 13, dia 5 de junho de 2025. Criem deveres para si mesmos. Estabeleça horários para suas diferentes ocupações. Faça conforme as suas forças tudo o que as suas mãos tiverem para fazer. Cuidadosamente, conscientemente, determine qual dos seus empregos não vale todo esse cuidado. Tenha um motivo, uma razão para tudo o que você faz e examine-se frequentemente sobre o que está fazendo. Certamente você deve achar o tempo precioso demais para ser desperdiçado. Desperdiçado ou desperdiçado. Embora a ociosidade deva ser assim prevenida, tanto em seu espírito quanto em suas consequências, a indolência, em suas diversas formas, também deve ser considerada uma inimiga insidiosa. Se o ocioso precisa ser despertado para redimir o tempo de ocupações frívolas e esbanjadoras, o indolente, com muita frequência, precisa ser despertado para o dever de fazer qualquer coisa. Mas é contra as pequenas formas de indolência que devemos vigiar, lembrando o quão invasiva ela é e quão certamente cresce de mal a pior. Hábitos e modos de agir desleixados são frequentemente o resultado da indolência indulgente. Não é por conhecimento que nós permitimos muitas pequenas atitudes desleixadas e nos entregamos a uma maneira preguiçosa de fazer o que temos que fazer. A preguiça e o amor, a comodidade são frequentemente vistos como pequenos pecados e tolerados e desculpados como tal. Além disso, eles se opõem decididamente ao espírito de abnegação inculcada nas Escrituras. Como raramente paramos satisfeitos com pequenas indulgências. Se começarmos consultando nosso amor ao conforto, nossa aversão a problemas, nossos desejos preguiçosos por ninharias. Que segurança temos de não acabaremos naquela autoindulgência que não se importa com nada além de seu próprio conforto e gratificação, que não será negada e é insaciável em suas exigências, e que, quando satisfeitas, torna o homem e a mulher mais inútil de mente e corpo do que quase qualquer outro dos nossos chamados pequenos pecados. A indolência física e a mental nem sempre andam juntas, mas ambas devem ser evitadas, e talvez a tentação à última seja mais forte em nós do que a primeira. Quão poucos consideram pecado negligenciar o cultivo da mente. Qualquer livro ou assunto que exija o esforço do pensamento é posto de lado, porque não se pode preocupar com isso. Essa indolência mental, essa aversão ao esforço mental, aumenta e anseia por indulgência, tanto quanto a indolência corporal, até que, por fim, a mente não se submeta a nenhum controle além do da diversão e da excitação, ou mergulhe numa apatia enferrujada e inútil. Vi um plano recomendado para controlar o que pode ser chamado de ociosidade, que pode levar alguns a considerar se não poderiam de fato fazer um melhor uso do seu tempo do que desperdiçá-lo em ocupações triviais e visitas ou passeios perpétuos. Consiste em manter um registro fiel, mesmo que por uma semana, de tudo o que foi feito, somando as horas assim gastas e honestas e seriamente, verificando qual foi o resultado para nós mesmos e para os outros. Se apenas fizéssemos isso, daríamos um fim a tanta futilidade ociosa e aprenderíamos a dar mais valor ao nosso tempo
do que damos. Entre as várias formas de autoindulgência, há uma que tende a assumir como muitos dos nossos pequenos pecados uma aparência de virtude. Refiro-me à aversão a encontrar defeitos, mesmo quando é nosso dever. Admito que seja desagradável, difícil, que exija temperamento e tato, e que um eterno crítico seja um incômodo difícil de suportar. Mas, ainda assim, às vezes é um dever, e quando esse dever é negligenciado, o desconforto doméstico, se não consequências mais graves, certamente se seguirá. Quantas vezes ouvimos dizer com ar de complacência: gostaria de ter falado antes e não ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto, mas eu não gosto de ficar sempre encontrando defeitos. Essas queixas se referem principalmente a filhos e preocupações domésticas, enquanto acredito que deveríamos nos repreender seriamente por negligenciar o dever nesse assunto e resolver doravante obedecer ao mandamento do apóstolo: aquele que preside, faça-o com diligência. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém e amém.